Todos sejam bem-vindos a Histórias que Encantam. Obrigado pelo... Mestre Armandinho! Meu Deus, meu pai. Ô, mestre, eu clicava aqui. Ah, ixi, vai devagar. Travou. Volta, mestre. Voltou? Travava tudo. Tá me ouvindo aí? Voltou, tá ótimo. Internet. Eu que tô aqui, ó, te ligando, meu. Direto e não consigo falar contigo, cara. Ai, Mestre Armandinho, vamos começar? Opa! vamos começar. Por onde você quer começar? Bora lá. Mestre Armandinho, eu só tenho pouco tempo, então vamos falar mais, tentar entrar na essência. Quem é o Armandinho que conheceu a capoeira? Quando é que aquela criança, que não é mais você, você é outra pessoa hoje, você não é aquele do passado, ninguém é do passado. O que a gente conversou há 3 minutos atrás já virou passado, entendeu? Então, no Aham, começo, é quem era verdade. aquela pessoa que viu a É, capoeira pela primeira vez? Como é que foi seu coração? Como é que você se sentiu? bom, só para avisar, eu pedi para um instrutor puxar a minha aula das crianças hoje, para a gente ficar um pouquinho mais à vontade, né? E aí vai dar para a gente concluir. Porque eu tentei entrar, mestre, Maravilha. desculpa. Eu tentei entrar, mas eu clicava Você aqui e travava tudo, né? não, a Tati não tinha Respon- feito pela metade. Respondendo a sua pergunta aí, é, quem foi o Armandinho, né, na época que entrou? Na época eu era uma criança hiperativa, ansiosa, não parava de jeito nenhum, e quando eu vi a capoeira pela primeira vez, eu me encantei, né? Fiquei encantado com a capoeira. Isso em 95, 1995, né? E aí, quando eu vi, foi numa festa daquelas de largo, onde tem o trio elétrico e tal, os caras montaram a roda, e eu tava lá por Em São micareta Paulo? na minha cidade, em Jacobina, Jacobina, Bahia. Ah, já. Você é de lá? Eu sou de Jacobina, Bahia, iniciei lá. Não sabia, parabéns. Aí, lá saíram bons capoeiristas, né? E Sim. aí, nessa época, eu era hiperativo e tal, novinho, tinha uns 9, 10 anos de idade. E aí, fui pular uma micareta no trio elétrico e tal, atrás da folia, e vi uma roda de capoeira e fiquei encantado. Isso aí, acho que 85 para 86, né? E aí não parei mais. Não parei mais, comecei com os meninos lá na rua. Aí em seguida procurei a academia do. Tinha uma associação lá, que era numa igreja católica, tinha um salão, e aí tinha o mestre Lourival. Lourival. Lourival fazia uma aula com a criançada lá. Mestre Lourival. Associação de Capoeira Sereia do Mar. E Sereia do aí Mar. fiquei enchendo o saco da minha mãe para me matricular, ela não tinha dinheiro. E aí eu arrumei um trabalho lá de aprendiz de tapeceiro. Procurei um Que emprego legal. para entrar. E aí não parei mais, né? Na época eu estava um pouco agressivo, sabe aquela ansiedade, aquela. Aí eu estava um pouco agressivo e aí cheguei lá, o mestre, não, não é assim não, vamos devagar, vamos por aqui. E aí fui me Mas encontrando. o que exatamente te levou para a capoeira? Foi só visualizar. Para conseguir, tem algumas palavras que a gente não consegue, mas assim, ó, a palavra, a palavra mais próxima que eu encontro é assim, ó, eu fiquei encantado. O meu coração disparou, as minhas pernas tremiam, ó, tô arrepiando até agora porque eu tô lembrando, né? É como se a gente voltasse no tempo. A O meu lembrança é corpo se viver, arrepia. reviver. Então, o meu corpo se arrepia e até hoje eu sinto isso. Até hoje isso não morreu dentro de mim. Depois de tantos anos, depois de tantas coisas vividas, né? Eu sinto isso hoje
repassando um pouquinho nas minhas aulas. Muitas vezes dá aquela adrenalina, porque é o tema que é exatamente o tema que o senhor escolheu, né? Parece que ela. Hã? Foi empírico, assim, intuitivo. Vi você, saiu aquele texto lá. É, que bom. Então é assim, é fazer ferver a nossa alma, né? Ao mesmo tempo, muitas vezes a capoeira ela traz aquela inquietude, né? Deixa a gente inquieto, e ela também traz a gente para calmaria, né? Ela procura, e eu acabei encontrando o meu ponto de equilíbrio na capoeira. Olha que fantástico. Ponto de equilíbrio. Isso é extraordinário. Porque você estava Né? muito. Era muito hiperativo, e a capoeira conseguiu te Exato. achar o equilíbrio emocional. Isso tudo é emoção. Sim, Não sim, é cognitivo, é emoção. é emocional. E até hoje eu continuo sendo hiperativo. Quem me conhece sabe. Só que Eu sei. aí eu consigo, muitas vezes, quando eu estou muito quieto, eu falo, meu, isso aqui está muito quieto, vamos fazer um barulho aqui. E aí é o berimbau, e aí muitas vezes é um treino, que aí mexe já com o corpo, com esse emocional, e aí a gente consegue estabilizar de novo. São dois picos que eu não sei, eu acho que eu não sou uma pessoa normal, mas eu tenho dois picos. Um não pode estar muito quieto. Quando está muito quieto, eu procuro algo para fazer e o que mais me satisfaz é a capoeira. E o outro é quando eu estou muito com o pico lá em cima. Tenho que estar fazendo alguma coisa que é para encontrar esse equilíbrio, né? Você Inclusive, geralmente. hoje na escola, eu passei por uma experiência de um aluno exatamente assim, né? Opa, Exatamente assim. E quem trabalha com criança, muitas vezes não entende isso, e a capoeira ela consegue. Peguei o pandeiro, comecei cantando uma música e tudo mais, daí a pouco vem aqui, bora lá. E aí o senhor sabe como é que é a criançada, vem, tem hora que eles não querem fazer e a gente tenta atrair, né? Para conseguir tocar no coração, né? Desse aluno. sim, sim. E é Mas veja só, extraordinário, mas até hoje. as nossas escolhas, na verdade, todo ser humano é assim. 80% das suas escolhas são emocionais. Isso é científico, não é filosófico, não, é Sim, científico. 20% são cognitivos, tá? Mas a cognição serve para você maneirar, organizar e direcionar os 80% da emoção. Se você não usa a cognição para controlar a emoção domina facilmente a cognição e você fica sem controle. Por isso que é importante a compreensão da inteligência emocional para poder entender as suas emoções e, opa, direcionar elas. É isso que a capoeira faz, é o equilíbrio que ela te deu. Ela canalizou suas emoções numa direção específica e você, opa, achou equilíbrio, que é uma válvula, tipo uma válvula de escape, tá? Só queria descer dentro para não perder o foco da conversa, tá? e é exatamente isso que eu sinto. E aí depois a gente começa a ficar mais sensível, a gente começa a ficar mais atento, e aí com a maturidade hoje, a gente consegue perceber em pouco tempo, olha só, eu tenho que fazer esse trabalho com tal aluno, olha só. E aí tem alunos que muitas vezes a gente não sabe como, mas é intuitivo também, porque não tem, a capoeira não tem uma explicação, uma palavra para explicar o que, que ela é, né? Então, Não. aí naquele momento, ela traz alguma ideia, alguma coisa que você consegue hoje transmitir. Eu consigo transmitir isso daí para os alunos. Então, quer dizer, para eu falando de mim assim, eu fico muito feliz porque hoje eu tenho inúmeros alunos que eles dizem, né, que o que eu falo para eles muitas vezes fazem eles pensar, digerir aquela ideia e se estabilizar. Olha só, fantástico. É assim que a capoeira processa, né? Porque, na verdade, eu estava falando com alguém numa live dessas aí, o que é a verdade da capoeira? No seu caso, a verdade da capoeira
é como você sente a capoeira e como você transmite ela. A sua verdade é a verdade da capoeira. A verdade do mestre Sim, Polar, que está aqui com a gente, é a verdade da capoeira também. A verdade do mestre sim. Mudança, que vem aí, é a verdade da capoeira. Então, a capoeira é composta por várias verdades. Não existe a verdade absoluta. Nunca vai existir. Vai existir a verdade do mestre, que assim você, com a sua experiência, porque não tem nada melhor para o aluno do que ter a sua experiência. Com a tua experiência, com o que você passou, ele se identifica. E nessa identidade, você pauta com conhecimento verbal, conectivo, e você dá uma direção para ele, porque teve identidade, abraçou, e, poxa vida, Aham. eu estou passando por isso, como essa passou há 30 anos atrás. Então, já sei o caminho. Essa que é Sim, a direção. que Fantástico. é o Fantástico. caminho da experiência. Aí eu só vou pedir para o senhor o seguinte, ou para alguém aí, compartilha no meu perfil lá no Facebook, porque eu pensei que eu estava entrando na sua live e criei uma outra live. Sim, Aí tem eu muita vi. gente que estava assistindo lá, acho que tinha 16, 17 pessoas perguntando, e aí eu pensando que eu estava esperando o senhor, e pelo contrário, o senhor estava me esperando também, aí deu linha Eu convidei. cruzada. Então, hoje, ontem mesmo eu estava conversando com um amigo, chamada de vídeo, que eu conversei com ele, que é o seguinte, a capoeira ela sempre teve algo que mexe com o nosso coração, que mexe com a nossa mente e mexe com o nosso corpo e com as nossas emoções. Exatamente. Hoje, ainda bem que hoje, a gente está tendo uma geração de professores, mestres, que estão, além de capoeira, eles estão se especializando em outras áreas, que Sim. pedagogia, que é teologia, né? Que é advocacia, que é... Então, estão trazendo inúmeras situações que tá dando um suporte que os nossos mestres anteriores não tinham. Eles faziam tudo pela intuição, mas eles sentiam isso no coração. Outra coisa que eu comentei também, eu participei de muitas entidades, vamos dizer assim, ou situações para organizar a capoeira. E hoje eu tenho o entendimento que ninguém vai conseguir organizar a capoeira. Ela já tem uma essência, ela já tem um direcionamento. Por mais que a gente tente, né? Não, vamos fazer isso daqui para Sim. organizar, vamos fazer isso daqui para fazer. Não. Não adianta. Não somos nós que levamos a capoeira para a organização, ela que nos leva. E aí, quando você pensa que você está indo, aí ela vai, ó. Aí a gente tem que buscar fatos históricos, a gente tem que buscar vivências, até mesmo aprendizado com outros mestres, né? Exatamente. E esses Exatamente. estudos científicos, por mais que sejam assim, nessas áreas que eu comentei, tem outras também, nunca vai conseguir explicar exatamente o que é a capoeira. Não, não vai, não vai. Assim, Eu uma tenho palavra. explicação. Esse assunto é fantástico, não é assim? Toda instituição mesmo, federações, tudo mais, que tentou organizar a capoeira, falharam. Eles conseguem se organizar um grupo específico de pessoas fechadas. Todo o geral da capoeira é impossível. Primeiro, porque eu acabei de falar que a sua verdade é a verdade da capoeira, que o seu elemento Uhum. importante se manifesta baseado na sua experiência e conduz os alunos baseado na sua filosofia de vida e ponto final. Entendeu? Eles se conhecem há muito tempo já, mas a sua filosofia é uma, a minha é outra. Em alguns pontos ela se coincide, outros são Sim. antagônicos. E assim a gente vai Uhum. aprendendo um com o outro, entendeu? E algumas organizações têm interesse específico. Tipo assim, capoeira esporte, ou capoeira competição. Muita gente Uhum. se interessa, mas muita gente não se interessa, entende? Por isso Uhum. que não dá para concluir. A não ser que venha um decreto oficial de cima para baixo, federal, para tentar nivelar a coisa. Vai trazer muito conflito e alguns vão ter abandonar a capoeira do que ceder a isso. E falo, ou viver na clandestinidade. É impossível, porque a capoeira é sui generis. Como é que eu estou falando para o pessoal? Uma sala de aula, você estudou em escola pública, não sei, eu estudei a minha vida Eu inteira, nunca fui estudei. escola particular. Então, está uma professora com 30 alunos, uma professora problemática,
sem estrutura emocional, uma matéria direcionada fora da especificação dela, mas que ela tem que fazer aquilo, porque ela é obrigada a fazer aquilo, querendo ensinar a mesma coisa para 30, 40 crianças. É fracasso. A capoeira é essa mesma sala de aula, só que o mestre satisfaz todo mundo, por causa da musicalidade, praticidade, da luta, do brinquedo, do toque, da cantoria, da historicidade. Veja só, olha os potenciais que você tem como mestre de capoeira. São extraordinários. Por isso, numa sala de aula, você satisfaz todo mundo, que a escola não consegue. Não consegue. É fracassada por causa disso. E a educação, só para terminar, desculpa, a educação não serve, não é para acrescentar conhecimento, não. É para tirar a sua ignorância, os seus maus feitos, os seus vícios, a sua procrastinação, tirar seus paradigmas. Ela vai te limpando. A educação serve para isso. A educação que te enche de conhecimento desnecessário não é educação. A educação tira de você o que é desnecessário e deixa você o que você encontra como a sua identidade. E a capoeira, mais uma vez, é excelência disso aí. Engraçado que eu vou concluir aí a sua fala de uma forma assim, até mesmo de experiência própria. Que outro dia o legal que a gente conversa com outros mestres de outros estados, de outras situações, com outras vivências, e a gente estava num debate exatamente sobre isso. E aí eu comentei com ele que é o seguinte: você sabe por que a capoeira é diferente de tudo? Porque é o aluno que escolhe o mestre, não é o mestre que escolhe o aluno. Não é o mestre que escolhe o aluno. Exato. O aluno escolhe o mestre. E engraçado que assim, a gente vai suprindo o aluno enquanto ele estiver se satisfazendo. Enquanto ele estiver concordando, então, enquanto ele estiver obedecendo uma situação que é muito forte na capoeira, que é a hierarquia, né? O mestre da capoeira é diferente do pai. Porque, por exemplo, o pai, você não consegue trocar de pai. Aquele é seu pai, pronto, acabou. E a gente vê muito aí, por isso que muitas vezes a gente não compreende, puxa vida, o cara tava com um mestre tão bom, o cara tava com um mestre tão bacana, e aí daqui a pouco ele abandona aquele mestre, né? Que é uma coisa natural, né? E aí ele vai procurar uma outra forma de satisfazer, às vezes, um outro grupo, com outro mestre, com outros conhecimentos, né? E ele acha que o mestre dele, que está com ele há muito tempo, muitas vezes não sabe mais, ou então muitas vezes ele treinou e acha que já está bom, e acha que já trabalhou o corpo, aí o mestre quer trabalhar outros fatores nele, e ele não espera esse tempo, né? Porque todo mundo hoje está com tempo, né? E aí ele começa a entrar em conflito e ele não tem mais aquela paciência de ouvir aquele mestre. Nesse ponto já criou um laço muito forte, que é muitas vezes a intimidade. Ele não consegue dividir a intimidade quando o mestre está... Então, conclusão, a capoeira ela consegue suprir por conta disso. E não adianta você querer segurar. Olha, eu estou tentando te falar, mas você não quer. Aí tem um momento que aí as vias começam, né? Cada um vai para o seu lado e não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde vai se encontrar depois. E aí, se ele for humilde, se ele for até... Ou mestre, eu não estou falando que nem todo mestre tem a razão. Na verdade, a gente não tem a razão. Você acredita naquilo e você acha que aquilo é bom para os seus alunos, para o seu grupo, para a sua associação. E aí, com a experiência também, a gente consegue perceber que a gente erra muito também, né? Que é uma coisa do ser humano. E aí onde vem quando a gente começa a pensar lá atrás, fala, caramba, hoje eu tenho uma consciência que é o seguinte: a gente tenta todos os dias acordar e errar menos. Exato. Né? Mas a gente vai continuar errando. Mas o certo é errar muito, mas errar uma vez só naquilo. Assim você adquire inteligência. Porque, na verdade, a gente aprende com os erros? Não.
A gente pode aprender com os erros. Se a gente aprendesse com os erros, não errava nunca mais, mas fica repetindo os erros sempre, sempre, sempre. Opa, só para lá, tá algo errado. Eu errei aqui, eu tenho que usar minha cognição inteligente, minha capacidade de percepção e não errar mais nisso. Eu posso errar, e outra coisa, aquilo ali, mas não. Mas fica repetindo. É falta de introspecção, né? Ah, por favor, só dê esse adentro só. Para escutar. Engraçado que num simples bate-papo desse, a gente começa, eu não sei se o pessoal tá curtindo aí, mas eu sempre gosto muito, porque a cada vez que eu tenho esse diálogo com alguns amigos, a minha mente ela fica fervilhando. A minha mente ela fica... E o senhor sabe disso, o senhor me conhece, por isso que eu gosto de participar das suas atividades e da atividade de outros mestres também que eu considero. Para a galera que está ouvindo aí, eu não sei se vocês sabem, o mestre Adelmo, ele é meu padrinho, tenho muito orgulho, gratidão, né? E sempre que a gente conversa por telefone, né, vira e mexe, mestre, aí como é que está o senhor, como é que está e tal, né? Então a gente tem esse privilégio de trocar essa experiência, né? E com certeza a cada conversa, a cada bate-papo, eu aprendo muito. Isso daí preciso repensar isso, preciso, né? Isso daí que é o legal da capoeira. E nem todas as outras modalidades têm. Não tem. Muito raramente. Porque algumas atividades, eu tenho observado, tem algum conhecimento, sim, tem, todas têm. Mas a diferença é essa afetividade do mestre de capoeira. Da capoeira em si, ela aproxima mais a pessoa. Uhum. Algumas artes, a pessoa fica do pedestal, não é arrogância, é tradição. Uhum. Tá? Esse mestre de outras artes maravilhosos. Mas ficam no trono deles e só passa informação. A correlação é para um ou para outro. Na capoeira, não. Esse é um abraço geral. O senhor falou aí da questão da impossibilidade de alguns de ficar com o mestre, entendeu? Por causa das faltas de semelhanças, a falta de compreensão do outro, falta de conexão do conhecimento do outro e tudo essas informações mais. Se a gente for olhar para a Bíblia, por exemplo, o que está escrito na Bíblia lá? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Não está escrito lá? Sim. Tá? O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus e eu também, correto? Correto? Sim. Correto, né? Nós somos iguais? Não. Peraí. Mas se Deus fez imagem e semelhança dele, ele tinha que ser igual, né? Sim, teria que ser. Exatamente. É a natureza específica de cada um que veio de uma origem única. Entendeu? A diversidade gigantesca. É por isso que você procura o que lhe é melhor. Se você, vamos supor, se sua mãe lhe proibisse na capoeira, teu pai te batesse todo dia na capoeira e te obrigasse a ir para o karatê. Um exemplo só. Se você ia para o karatê, sem querer ir, porque você queria ir para a capoeira. Ou se fosse o contrário também, não tem problema. Queria ir para o karatê e te obrigar para a capoeira. A capoeira é lúdica, é brincadeira. Tem luta também, cara. É essencialmente luta. Mas tem a musicalidade. Sim. O karatê não. É trabalho objetivo. Trabalho objetivo, eu preciso de foco. Com o tempo, no karatê, que você não queria estar, você podia se estudar, se formar em engenharia, por exemplo. Por quê? No karatê exige foco. Na capoeira, você podia ser formado em educação física, ser um pedagogo. Então, muitas vezes, a tua escolha lá no começo define o que você vai escolher para o teu futuro. Mas nem sempre tem a ver com a tua identidade. Já que é um trauma. Então, você passa a vida inteirinha fazendo uma coisa que você não quis ser. Você se tornou ser. Tá entendendo? Então, isso é muito complicado. E aí vem a frustração. Aí vem aquela frustração. Por exemplo, outro dia eu encontrei um amigo, né? Nós iniciamos capoeira na mesma época, né? E conversando e tal, ele me encontrou.
E num dos nossos bate-papo, aí ele falou, pô, e tal, como é que você tá? Eu lembro daquela época de infância e tal. Eu falei, eu lembro que a gente fazia capoeira e tudo mais. Aí ele, tum, parou. Ele tem um pouco mais de idade do que eu. Ele iniciou, né, antes. E ele tinha uma habilidade, ele tinha uma flexibilidade que eu não tinha. Aí eu falei uma coisa que ele parou. Sabe quando a pessoa para e estabiliza? E aí eu toquei em alguma situação, eu falei, e aí, o que foi? Aí, só que eu conversando com ele, eu achei que ele tinha continuado na capoeira, porque nós não nos vimos mais. Ah, Aí ele parou e começou, puxa vida, agora você me fez chorar e não sei o que e tal. Eu falei, meu, pelo que eu tô comentando, pelo seu comentário, você deve estar frustrado. Porém, assim, ó, você pode voltar. Nada te impede de voltar. Ele deixou a capoeira para ir ser empresário, para estudar outra coisa, para ir. Aí ele ganhou dinheiro. Eu falei, meu, não ganhou dinheiro, não ganhei dinheiro, mas eu sou feliz. E esse nosso bate-papo foi tão bacana que a semana passada ele retornou e está treinando capoeira. porra, agora vai ser plenamente feliz, né? Isso tem a ver com a prosperidade. Tipo assim, você nasceu para ser próspero. O que é prosperidade? Ser bom em tudo que você faz. Então, é essa que é a finalidade. Os traumas impedem. Os traumas de infância impedem que você conquiste a sua identidade. Quando você bate com a sua identidade, vai ser um trauma específico. Eu tenho um trauma de ganhar dinheiro, por exemplo. Tem crenças limitantes, né? A mãe falou, dinheiro só é quem é ladrão, dinheiro é sujo, essas conversinhas. E é verdade. E quando você não cria que uma crença limitante dentro da sua cabeça, você passa a vida inteira trabalhando e não consegue dinheiro, porque no seu subconsciente, você nem sabe que está lá. O subconsciente fala, opa, distancia disso. Tinha um bloqueio. Mas aquilo ali, o teu bloqueio tem a ver com a tua identidade. Se você descobrir o teu bloqueio, trabalhe em cima dele que abre. Porque tu tá sempre para ser abundante. Eu tenho várias limitações também. Por quê? Porque eu tenho bloqueios também de infância. Eu sou inconsciente. Então, é todo um processo que não vamos entrar nele agora, não. Mas, mestre, o senhor estava na Bahia, viu o Crio Elétrico na Capura lá e papá com o mestre Lorival. São Paulo. Como é que foi sua entrada para São São Paulo, Paulo? eu vim passar uma semana em São Paulo em 1989. E aí Mesma não coisa voltei também. mais. E aí não voltei mais. Eu vim passar uma semana nas férias. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei, sabe, entusiasmado com essa cidade. Eu falei, não, é aqui que eu quero viver. Liguei para minha mãe naquela época, aquelas fichas de orelhão. Comprei um Sei. monte de ficha. Mãe, eu quero ficar aqui. E, e aí, até contrariado da minha mãe, ela fez uma carta de emancipação, porque eu tinha 16, eu tinha acabado de fazer 17 anos, não era de maior ainda, né? Caramba. E aí a minha tia ficou como minha tutora. E eu comecei estudando aqui em São Paulo, trabalhando, né? E aí não voltei mais. Eu fiquei aqui, fui ali no Parque do Carmo, aqui na Zona Leste, encontrei uma turma de capoeira também, já comecei a me envolver. E aí, em seguida, eu comecei um trabalho aqui em São Miguel, e lá na Praça do Forró, lá naquela roda, sabe aquela roda do gafanhoto? Sei, Que o sei. Gafa Já fui lá vai? várias vezes. Ó, era o mestre Facada, na época, Trindade, que fazia lá. A gente Facada? corria naquela praça, a academia era lá. Ali era a Ah, academia lá em cima. E aí eu trabalhava na, numa loja de calçados, né? No centro de São Miguel. E saía, ia para a escola estudar. E de final de semana, sábado e domingo, eu conseguia fazer o treino. E o mestre, depois de um tempo, criou uma turma de manhã. Antes de abrir a loja, eu comecei treinando de manhã antes de trabalhar. Né? Eu vinha cedinho. Sempre ah, gostei de treinar cedo, acho que é por conta disso. E aí continuei treinando aqui. Eu fiquei com o mestre Facada
até 2000, de 90, 89 até 2000. E aí, quando foi em 94, ele me formou, né, Olha só. como professor de capoeira. E aí, fiquei lá até 2000. E aí, depois, o mestre... Lá eram 3 mestres, né? Era o mestre Facada, o mestre Faísca e o mestre Chimbica. E eu pegava aula com os 3, tinha afinidade com os 3, cada um diferente, era uma família, né? Cada um diferente. E aí depois cada um foi para o seu lado e o mestre foi para o interior. E aí eu fiquei, pô, e agora? Como é que eu faço? Aí eu montei o meu próprio trabalho, montei um grupo de capoeira com... Eu tinha uns 20 alunos na época. Aí eu falei, vou sair de carreira solo. Aí eu montei o grupo de capoeira, sempre gostei de andar muito, sempre gostei de onde a capoeira tá. E aí, em 2001, só que assim, eu continuei trabalhando no comércio. Só que eu estava no comércio pensando na capoeira. Sei como é que é. Eu Tinha, sei um, como é que é isso. tinha uma roda, eu não podia ir. Eu queria treinar e o comércio, ele consome muito da gente. Aí, na época, Sim. uma loja que eu trabalhava, abriu uma loja no shopping. Aí acabou com a minha vida. Eu falei, não, não quero isso aí para minha vida, não. Mestre, eu tava bem. Eu entrava na loja, eu ficava doente. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí o que que eu na época eu estava fazendo alguns estudos de autoconhecimento, né? De autoconhecimento e tudo mais, para entender até mesmo o porquê que a gente tem certas ansiedades, frustrações, inquietudes. E aí onde eu falei, o que está me fazendo mal é que eu tô num lugar, mas minha cabeça está em outro. Eu cheguei no gerente da loja, né, e falei para ele, eu falei, eu quero que você me mande embora. Ele falou, como? Eu não vou te mandar embora. Você é um dos melhores funcionários. Eu falei, mas eu não estou bem. Aí larguei tudo para aventurar Nem na se você for capoeira. funcionário, você tem que ficar lá. É verdade, passei por isso. Não E é? aí? Aí eu larguei tudo. Na época, eu estava fazendo uns cursos de especialização pela Federação, né, pela Liga Metropolitana de Capoeira. Estava fazendo aqueles cursos de Angola, de regional e tudo mais. Aí comecei conhecendo os mestres e tudo. E aí arrumei uma academia para dar aula. E aí conseguia me manter, né? Mas aí estava faltando, aí comecei fazendo esses cursos de especialização e fui me encontrando aqui e ali. E aí, na época, eu fiz um curso de pedagogia e treinamentos desportivos. E aí, nesse treinamento desportivo, tinha uma área que era como você montar um projeto, né? E aí abriu um leque para mim, que é onde eu fui entender que pelo governo do estado, da prefeitura, tinha a oportunidade de você trabalhar e receber por isso, aí eu fui atrás. Até hoje, Maravilha. graças a Deus, eu trabalho nos projetos. Olha só que legal. É, estratégia, é o pulo do gato, né, querido? É o pulo do Não é? gato. Que maravilha, cara. Mas E até, você sempre ficou naquela região ali de Guaianazes, aquela região ali, né? na verdade, depois desses trabalhos que eu comecei, eu sempre morei aqui. Mas eu rodei São Paulo inteiro. Tinha um projeto que era da Secretaria de Cultura, mas que era para trabalhar lá no Capão Redondo. Eu ia. Entendi. Eu queria era trabalhar com capoeira. Eu ia. Eu trabalhei, eu acho que em todas as regiões de São Paulo, né? Na Cara, ABC, né? Sempre com os projetos. Quando não era da educação, era da cultura. Aí depois entendi. migrei para o esporte. Né? Acho que eu rodei São Paulo inteiro. Abri aquela licitação, aí eu entrava lá e aí o pessoal fala, ó, você foi contemplado, mas você tem que ir lá para a freguesia do Ó. Nossa, outro lado, né? Eu ia, Oposto. e eu ia muito feliz, mestre. Até hoje eu vou muito feliz.
Eu acho que você deve ser uma pessoa que nem eu suponho, que adora segunda-feira, né? Eu gosto, Eu adoro, adoro. mas, mas Porque é assim, aquela pode falar. pessoa que é louca para chegar sexta-feira para ir pro happy hour é uma pessoa que não gosta do que faz. Ponto final. É, Você tá ganhando aham, bem, tá ali. Tipo assim, o pior dia para mim é o domingo, quando não tem evento. Imagina essa uhum, pandemia. Mas tô com minha família, tá legal, tá gostoso. Compensa, vai equilibrando. Mas domingo não é um dia legal para mim. Porque é um dia que tá meio off, aham, né? Entendeu? Mas quando chega segunda-feira de manhã, cara, eu acordo assim, às 5 da manhã, a 1.000 por hora. Sabe? Só vou começar a ficar mais leve lá para sexta e sábado. Cara, eu quero ficar em aham, casa, não quero pra andar, eu quero ficar em casa com a aham. família, entendeu? Mas é engraçado, porque É, é, é verdade. Pode no meu continuar. caso sempre foi assim também, principalmente para gente que, além das aulas durante a semana, no caso, outro, sempre as pessoas me perguntam, como que você consegue sobreviver de capoeira, né? Eu dou aula todos os dias, eu dou aula todos os dias. Hoje eu estou parado na terça e quinta, porque não teve nenhum projeto por causa da pandemia, e o projeto acabou e não saiu mais. Todos os dias. De manhã e à tarde, se for ONG, associação ou clube, eu trabalhei em vários clubes desses da cidade, né? Nesses projetos aí. Você vai rodando. E aí eu separei. Depois, por questão de uma experiência, eu falei, eu nunca tinha tido experiência com educação infantil. Nunca tinha tido. Hum, Eu sempre trabalhei com jovens, adultos, até a terceira idade, mas acima de 12, 14 anos. Aí depois de uma entendi. experiência em Joinville, que eu peguei a coordenação, e lá eles tinham muitas crianças, lá em Joinville, eles valorizam muito a capoeira na educação infantil. E aí, né, é assim, ó, eu comecei, sabe, tipo assim, ó, sem saber como agir em alguns aspectos, como que os caras conseguem fazer isso, meu, né? Aí foi quando eu falei, e eu era coordenador deles, mas eu não Ah, tinha conhecimento de causa. Aí entendi. foi onde eu fui procurar estudar a pedagogia infantil, estudar o comportamento, estudar cada faixa etária, ter alternativas, né? E aí, hoje, né, por exemplo, o senhor mesmo, eu já fiz vários cursos com o senhor, Sim. né? Com outros amigos, com Sica, sabe? Com outros. E aí, hoje, eu fico encantado também com a educação infantil, né? É fantástico. É um universo único. É um universo que quem Não experimenta e é? conhece é extraordinário. Eu adoro. Eu adoro. Não E é? trabalho com adultos E também. aí você participa da semana inteira dando aula, treinando. Eu gosto de treinar também. Além de dar É. aula, eu gosto de treinar. Hoje eu estou treinando menos. De uns 2 anos para. Aliás, desde quando minha filha nasceu, eu fui desacelerando. Eu Sim. fui. Eu separei um tempo, ó, aqui é aula, aqui é treino, aqui é minha filha. Né? O senhor viu como que ela é apegada, quem me conhece sabe como que ela é apegada. E aí eu E fui você fica até em desacelerando. jogo com ela, né? Sim! E aí eu tenho que esquecer um pouquinho. Agora ela já cresceu. Agora não, de 2 anos em diante, ela começou indo comigo para capoeira. E aí Legal. ela treina capoeira também. Treina não, ela brinca de capoeira, né? Sim, cara. Não cobra nada de criança, não. E, e graças a Deus ela me acompanha e gosta e participa e chega e interage com todo mundo, até mesmo com a sua filha daquele, né, É daquele dia na maravilhosa. roda É, do fica bonito Garfo, falar dela. Parabéns. não é? E aí eu fui É, desacelerando, mas ainda sou muito ativo. Com toda essa pandemia, graças a Deus, nós conseguimos manter o nosso foco com a minha turma de alunos e conseguimos superar. Mas eu fiquei um pouco, até mesmo, eu diria que revoltado, porque eu acho que eu poderia ter produzido mais, né? E a gente sempre produz alguma coisa. A gente tenta sim. sempre produzir alguma coisa para ir em prol da capoeira, né? E assim, na verdade, a gente abraçou uma causa, né?
É um sacerdócio, né? É um sacerdócio isso. Na essência é. Mas a questão... Ó, minha esposa chegou aqui. Vem cá. Vou apresentar a dona da casa aqui. Oi. Olá, tudo bem? Já te conheci, já. Ela estava lá no curso, lembra? Sim, é verdade. Estava num evento lá, grávida, lembra? A formatura Muito dos boa meninos. tarde. Também é. Que sorte, né? Ah! Então, então, meu querido, veja só. Eu falei dela, acabei pedindo o fio da meada. Fiquei emocionado. Ele estava falando A sobre gente a falou. proatividade, a intensidade de treinamento e fazer as coisas e começar a frear. E também você falou em relação a eu deveria ter produzido mais. Eu tinha isso também. Eu consegui amadurecer e não pensar mais nisso. Porque é o seguinte, como é que se produz muito na capoeira? Cara, uma vez um rapaz me convidou para um evento, essa ideia, o que se fosse meu evento? Legal. Vai ter tema? Vai. Qual o tema do evento? A grandeza da capoeira. Eu falei assim, que é 6 meses de evento? Por que, mestre? A grandeza da capoeira, meu. Pega um pedacinho. Né? Aí ele se tocou, né? Pô, pega só um pedacinho pequenininho e trabalha, que dá coisa pra caramba. Então, quer dizer, o que eu quero falar? Eu quero produzir muito para capoeira. A capoeira, como eu te falei, é uma sala de aula que satisfaz 30 pessoas simultaneamente, cada um em sua especificação. Então, eu escolhi, mais que intuitivamente, empiricamente, devido à atividade, eu escolhi a pedagogia da capoeira, eu escolhi o falar na capoeira, eu escolhi o escrever. Então, eu me dedico 100% nessas 3 áreas. Por quê? Eu estou treinando há 42 anos. Daqui a 2 anos eu tenho 60 anos de idade. Quer dizer, naturalmente, mesmo que eu não queira, o risco vai baixar. Não tem jeito. Te joga menos. Uhum, Mesmo que o corpo, a alma queira, o corpo tem limite e tem mesmo. Não vem com essa conversa, não, joga, não uhum. joga. Ponto final. Entendeu? Se você for querer executar o jogo na quantidade, na intensidade, com 60 anos, quando você tinha 30, você vai ter problemas. Vai ter. O corpo estoura. Então, você tem que abaixar o ritmo mesmo. Então, quer dizer, eu prefiro me dedicar ao que eu achei que eu me identifico mais. Então, é o meu conselho para todo mundo, é para você, achar que você mais se identifica. Que tem muita coisa boa. Uma hora, pum, aparecer algo que se identifica melhor. Eu me dedicar naquilo. Aí sim você produz. É o momento de Uhum. você realmente começar a construir e devolver para a capoeira um pouco que ela te deu. Porque você tem que peneirar. Você precisa peneirar. Se não peneirar, você acaba estourando. E as cobranças traz o quê? Você não vai conseguir concluir tudo, porque não dá. Vai trazer impotência, incapacidade, frustração, e vai ficar triste. Por quê? Pode ter uma percepção errada. Entendeu? Sim, mas aí eu sentei, eu falei, você está reclamando de quê? Consegui manter todos os meus alunos, teve um ou outro que parou, trabalhamos com videoaula, e aí depois que deu aquela liberada, eu comecei, as academias estavam fechadas, teve os alunos que começaram a me chamar, eu fui dar aula na casa deles de personal, né? Legal. É, graças a Deus, inclusive tem alguns alunos aí que estão participando, eles me valorizaram, os alunos, e aí, mestre, tá precisando de alguma coisa, me ligavam e não sei o quê, né? E aí eu parei e falei, meu, você produziu tanto, teve muitas pessoas aí que... Mas é uma coisa, é uma cobrança interna minha, que assim, por exemplo, é aquela coisa de quando a gente abraça essa causa, a gente quer, né? É, Exteriorizar isso, quer, né? Caramba, o que eu tô fazendo? Porque assim, é doação, né? É muita, é dó. porque a gente tem muitas coisas que a gente, pô, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Pô. E a capoeira, ela nos instiga, e ela dá inspiração, ela dá essa energia pra gente. Né? É aquele conceito, ela mexe com a nossa alma, com a nossa mente, com o nosso corpo. Com... Bole com tudo. Ela bole com tudo. O cara sai desestabilizado. O cara ainda tá todo todo, sai retinho dali depois, do que tempo. Né? Não é por causa disso, entendeu? E a gente tá aqui, ó. Você tá falando sobre a capoeira, a sua alma, como que ela se revela, e você não consegue atingir o âmago dela.
não consegue atingir a essência da capoeira. O fio nervoso condutor que conecta tudo a ela, você não, é inatingível, está totalmente protegido. Eu acho que esse é um dos grandes valores da capoeira, porque a gente não consegue compreender ela. Tanto é que as pessoas que não conhecem a capoeira, mas estão trabalhando com você numa escola, numa ONG, eles têm uma dificuldade enorme de entender, porque, tipo assim, quando me formei professor, foi em Brasília. A minha irmã, Iná, a segunda mais velha, foi nesse evento e ajudou meu pai a filmar esse evento. Quando acabou o evento, eu estava em casa com o meu mestre, passamos lá em casa lá, e meu irmão olhou para mim assim, Adelma, agora você vai parar, né? Parar de quê? De capoeira. Não parar de capoeira. Mas você se formou? É aí que eu começo. A cabeça dela não entende capoeira. E a minha irmã ia comigo, entendeu? As pessoas, normalmente, quando na faculdade, você se forma, pega o certificado, você para a faculdade. Aí vai para uma profissão específica da sua faculdade. Vai pensar que aquilo ali era uma formação específica só. Me formar, tá formado, parabéns, vai parar, né? Não, eu nem comecei direito. Isso foi o quê? Há 25 anos atrás, 30 anos atrás, que ela falou isso para mim, que loucura. E estou até hoje querendo ainda produzir, e como você, eu acho que ainda tem muito para dar, a oferecer para a capoeira em conceito, em filosofia, em conhecimento, em discurso, em livro, em método, em curso. Tem que produzir, o capoeirista tem que produzir. Você, quando chega para a live, você topa. O capoeirista, mas eu sou tímido. Cara, tem que falar. Sabe por quê? Na sua região, a pessoa que não conhece a capoeira, a culpa é sua. Mas eu sou tímido, eu tenho medo de câmera. A culpa é sua que a comunidade não te conhece. Mas eu dou aula, você dá aula para meia dúzia de pessoas. E as pessoas, tudo dia você passa na frente da cada pessoa, de carro, a pé ou de bicicleta, a pessoa nunca te viu. Você está ali passando 20 anos, nunca te viu. Mas na internet, tem a possibilidade que a pessoa te vê. Existe uma possibilidade a mais. É uma ferramenta maravilhosa, pô. A ignorância das pessoas sobre capoeira é culpa nossa. E ponto final. O que é engraçado aqui é que muitas vezes a pessoa da vizinhança aqui, você chega, onde é que o Armando mora? Ninguém conhece o Armando. Mas você fala assim, é o Armandinho da capoeira. O capoeira? Exatamente. E quando peço isso aqui, é capoeira. Quando eu vou aqui é por capoeira. É capoeira. Aqui, padaria é o capoeira. Na construção é capoeira. Não me interessa para ninguém, é capoeira mesmo. Vamos estar para a polícia, vou dar para o necrotério um dia. O comércio aqui é só capoeira também. Aí, é o capoeirista. Mas essas pessoas precisam te olhar. O capoeirista não é só na roda. Eu sempre falo, pessoal, meu querido, você faz capoeira há quanto tempo? 40 anos. Foi na roda há quanto tempo a última roda? Tem 2 meses, por exemplo, né? 2 meses. Jogou quantas vezes? Eu joguei 5 vezes. Quanto tempo cada vez? Eu joguei 30 segundos. Alguns falam 1 minuto, é mentira, tá? É 30 segundos. 30 segundos, 3 vezes 5, 15. O cara jogou 1 minuto e meio em uma roda de capoeira há 2 meses atrás e faz capoeira há 40 anos. O que a gente menos faz é jogar a capoeira da pernada. Então, a nossa conduta pessoal fala muito da gente. O que é muita da linguagem é corporal. Ramadinho, Adel, você está bem? Eu estou bem. A linguagem corporal não está legal. Então, eu não estou bem. Entendeu? Então, as pessoas te veem na rua andando como capoeirista, com roupa, sem roupa de capoeira, mas pela referência capoeira, que antigamente era representativa, e quem não sabe, antigamente não tinha um termo marginal. Não existia o marginal, existia o capoeira. Então, o cara roubou a mulher, é o capoeira. O cara matou uma pessoa, é o capoeira. O cara roubou dinheiro, é o capoeira. Era pejorativo. Hoje não. Hoje o capoeira é um pai de família, é um trabalhador, uma pessoa que tem relações sociais, qualidade. Então, o seu comportamento fala muito de si. Não é só ser capoeira na roda, não. Eu já tive você, Messi, já me dediquei muito pela capoeira. O que você fez? Eu treinei muito, mas fez para você, meu. É para você. É obrigação sua treinar. Se você não vai na roda, você apanha. Treinado já apanha, quanto menos você treinar. Então, o treinamento não é benefício seu para a capoeira. É benefício seu para você. E ponto final. Fora isso, o que você fez? Não é? Não é? E o que é engraçado é que antes, por exemplo, eu fui
Uma vez eu vou contar esse fato aqui que é bem bacana. Eu fui numa entrevista, de um RH que lá eles estavam contratando uma pessoa para dar aula de capoeira, né? E aí eu fui lá. Aí sentei muito bem à vontade, sentei com a minha pastinha do lado, meu certificado e tudo mais e tal. Aí ela foi anotando lá, tudo bem e tal, seu nome. Puxa, pô, bacana. E aí ela falou, qual a sua profissão? Eu falei, eu sou professor de capoeira. Ela falou, não, eu tô falando a sua profissão. Eu falei, então, eu sou professor de capoeira. Aí ela falou, não, é porque já veio outras pessoas aqui que é motorista e dá aula de capoeira, né? É vendedor e dá aula de capoeira. Você faz mais o quê? Eu falei, eu só trabalho com capoeira, eu dou aula todos os dias de capoeira. Aí ela olhou assim com sua cabeça e eu falei, então eu sou a pessoa mais qualificada para o cargo. É profissional. Hoje, hoje, É o mestre graças do a Deus, ofício. hoje as pessoas já estão vendo que isso é uma profissão, né? Isso é uma profissão. E é uma profissão que, assim, ó, nós sabemos no nosso mundo, inclusive, eu me classifico, mestre, muito bem sucedido. O Perfeito, senhor, parabéns. muito bem sucedido. Né? Outro dia eu estava conversando com o Pardal, eu falei, nossa, qual que é a outra profissão que te dá oportunidade para você gravar um CD, escrever um livro, né? Para você ser Sim, um sim. artesão, confeccionar instrumento? Hã? E Por com exemplo, infinidade de possibilidades. outro dia a última viagem que eu fiz, eu estava no aeroporto, eu fui no evento do Messi King. No aeroporto, não, eu estava na rodoviária, e aí o cara chegou, mas você está indo para onde? Eu estou indo para o Rio de Janeiro, fazer o quê? Aí eu falei, eu vou num evento de capoeira. Ele, como assim? Não é? Muitas vezes você vai, vou no evento de capoeira lá no Rio de Janeiro. Pô, mas você vai daqui para ir só no evento? Eu falei, não, não é só no evento, é num evento. É no As evento. pessoas não entendem que, assim, outro dia eu estava comentando, né? A gente sabe muito bem, e tem algumas pessoas que acham até que é mentira. Eu falei, meu, olha só, a gente é convidado para ir para um evento, as pessoas pagam a nossa passagem, a nossa estadia, e a gente paga um cachê, não é? É Que absurdo, né? profissão melhor do que essa? Você viajar, claro, você vai produzir, você vai, né? E as pessoas de fora, de outro mundo, não entendem isso, né? Não, não. Até mesmo a família é difícil de entender. Pô, mas você vai para capoeira de novo, né? Quando eu falei antes da pandemia que eu já estava com a agenda fechada, que a gente ia fazer um Ah, encontro de família, eles não acreditaram. Eu falei, não, eu já estou com a agenda fechada não, o ano é inteiro. fantástico. Mas é esse universo da capoeira que consome é, a compreensão das pessoas, né? Porque, como eu falei, é muito complicado a gente pegar uma pessoa que não é capoeirista e trazer para dentro desse universo para ele entender. Porque não teve a vivência, entendeu? O empírico é muito importante. Estar ali Uhum, experimentando, vivenciando, sabe? Então as pessoas ficam assim, cara, e ficam curiosas. Tipo, eu sou de família humilde. Né? Meu pai era uhum. pobre, trabalhou para cá. Meu pai é meu herói, né? Tirou a gente do Maranhão, nasci em Brasília e fez o que fez, cheguei até aqui hoje, graças a Deus. Fiz faculdade, viajei por metade do mundo e do Brasil inteiro, tenho um monte de afinidade, um monte de amigos. Mais da metade dos meus amigos do Facebook eu conheço pessoalmente. Sim, Que é engraçado, porque as pessoas normais têm 1.000 amigos, 5.000 amigos, não mas conhece. ninguém não conhece. Na capoeira, não, mas bem mais da metade, quase todos. Se eu não sou amigo, assim, literalmente, eu conheço, eu participei, joguei. E aquele negócio também, né? Eu não posso confiar em um homem, quando eu falo homem, ser humano, homem ou mulher, tem gênero, sem antes ter lutado com ele. E a capoeira faz experimentar isso, né? É verdade. E Mas tem que muitas das nossas amizades foi através de conflitos. Se não, frente a conflito. frente corporal, por ideal e por ideologia. Porque até Exatamente. hoje, e a gente discorda e mesmo assim fortalece, mesmo discordando. Exatamente. Eu tenho um amigo legal, foi até engraçado, eu estava no Rio de Janeiro dando curso, não vou falar o nome dele não, porque ele não me permitiu, não vou falar o nome dele. Aí foi dando curso lá e chegou na porta, assim, ó, a cara fechada, não conhecia ele, né? Nunca tinha visto. E ficou me encarando, eu dando curso lá e me olhando assim, 2 metros de mim. Aí chegou a roda lá e não saiu da porta.
Aí a pessoa roda lá, pá, 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 eu fui, me troquei, né? A roda comendo fogo lá. Eu fui perto do berimbau e saiu de lá. Fui perto do berimbau comigo. Ih, caraca, aqueles caras. Aí demos a uso aqui de jogo fechado, eu não vou me abrir também, não sei que é um caso da Lógico. minha vida, né? Aí o dono do evento me tira e compra do cara. Aí o cara jogou um pouquinho, deu a mão, saiu. Eu comprei, o cara entrou. Eu falei, pô, o que eu vou fazer? Aí não aconteceu nada. Aí depois, no outro dia, no churrasco, à tarde, no churrasquinho lá do evento, 5 caras sentados assim, muita gente sentado no sofá, ele assim pra mim, ó. Eu falei, pô, chutar esse cara aqui, meu, não sou ele. Eu olhei pra ele assim, meu irmão, você não ri, não? Aí, eu rio sim, por quê? Você não tá rindo? Não, eu gostei de você. Porra, gostou de mim? Tava quase indo embora, meu irmão. O cara assim, ó, pegou desse tamanho, me encarando. Pô, dá um sorriso. E sou amigo até hoje. Uhum. Engraçado. Então acaba processa essas coisas da gente, né, meu? Conflitos, e acaba virando amigo. É da capoeira. E Legal. ela mexe com todas as nossas sensações, inclusive com muito humor, né? Mesmo as Sim. pessoas mais sérias, as pessoas que não me conhecem acham que eu sou muito sério, né? Porque dependendo do que eu estou falando, eu levo muito a sério. Eu levo muito, até me conhecer, eu levo muito a sério, né? E Exatamente. uma das coisas que a capoeira me ensinou muito é tratar todos, não é como seres iguais, né? Não é como seres iguais, igual naquela hora que o senhor comentou. Nós aprendemos isso do começo. Todo mundo é igual, todo mundo deveria ser igual. Não, nós somos todos diferentes e olha, todos nós somos especiais pelo fato de ser diferente. Porque é único. Porque você é único. É exclusivo. Peça Único, única. pelo fato de você ser Exatamente. diferente. E a capoeira me ensinou a tratar o outro como ser humano, independente da idade. Se for criança, você tratar a criança com respeito. Outro dia eu estava num debate que era de educador social e tudo mais. E aí, falando sobre direitos das crianças, do ECA, do Estatuto do Idoso, eu comentei uma coisa, que o senhor até me corrija se tiver errado. Se a gente aprendesse, eu aprendi isso na capoeira, eu falei isso. Se a gente aprendesse, se o ser humano, em qualquer área, aprendesse que não precisava de estatuto nenhum, era só ter generosidade e tratar o outro como ser humano, a gente não precisava de nada, Com certeza. de Exatamente. garantia de direito, né? E a E tem também. capoeira, o que eu comentei é o seguinte, a capoeira, ela agrega todo ser humano. Outro dia eu fiz um evento onde estava a avó, o pai, a mãe. Eu falei, qual é a modalidade que vocês veem? Uma criança de 4 anos, né, fazendo atividade com a mãe e a avó junto. Onde é que vocês veem isso? Não é? Adivinha. Onde é? Qual a modalidade que tem um evento? Claro, competição na capoeira não dá, né? Mas que tem um evento que uma de 7 anos, né, vai jogar com um homem formado de 35 anos de idade, que faz outras lutas de musculação, e aquele homem respeita. Né? Ele não chuta, ele mostra o movimento, ele dança, ele brinca, ele balança, ele respeita a criança. Qual é? Não tem, Qual é? Não tem. não tem. Não, ninguém me Infelizmente não tem. respondeu. E aí teve uma pessoa que chegou e falou, puxa vida, tudo que você falou aí agora tem sentido. E muitas vezes as pessoas não veem sentido, porque elas ficam presas no texto, naquela coisa de defender, e aí no fundo tem muitas pessoas que têm um diálogo que é até hipócrita. Ela fala, mas age com a criança de forma diferente. É a diferença da pessoa que é um acumulador de conhecimento. Então, cognitivamente, o cara conhece tudo, leis, conhecimento, filosofia, mas na hora da prática é fracassado, porque não experimentou. E a experiência que faz você realmente ter compreensão da profundidade das relações humanas. Ponto final. O meu método, por exemplo, eu escrevi ele depois de 30 anos de atividade. Depois vieram perguntar, mas qual a sua referência? A minha referência é o mestre, é o capoeirista, é a capoeira. Eu não li Paulo Freire, li ninguém. Li depois. Até então era só essas coisas, entendeu? Por quê? A experiência, não adianta acumular conhecimento. Eu fiz 1000 cursos, e daí?
Eu tenho 200 certificados. E daí? O que você fez? Qual a sua possibilidade de pegar uma atividade como a capoeira e conquistar crianças, jovens, adultos, velhos e também pessoas que nunca fizeram? Vão visitar, leva o filho, leva o parente, ou o parente falou e te olha com admiração. O cara nunca foi na roda de capoeira. Com admiração porque alguém falou. Porque, na verdade, você, como mestre de capoeira, o teu valor, Armandinho, você em si tem peso pessoal. E tem valores pessoais e valores sociais. O Armandinho tem um valor pessoal porque quem constitui história foi você. Até tem um cara, esqueci o nome dele, ele falou uma frase muito interessante. Você não pode contratar ninguém para fazer flexões por você. É completo. Você não pode contratar ninguém para treinar meia-lua, para você ficar bom de capoeira. Você tem que fazer. Então você constitui história. Mas o teu peso de mestre só está valendo, só tem valia quando o aluno fala de você, quando o aluno antecede a sua presença, quando o aluno fala dos seus feitos, da sua filosofia, da sua dedicação. Quando o aluno fala isso, aí tu é o mestre. Por si só, você não é o mestre. Você é o mestre, é o Armandinho Corda Vermelha. Que se torna mestre quando o aluno fala. Isso que está acontecendo aqui, entendeu? Aí isso tem peso. Por isso que é importante a capoeira ter essa abrangência todinha e essa incompreensão das pessoas, como eu vou repetir mais uma vez, isso é repetitivo, é culpa nossa. E você faz sua parte por ser capoeirista, entendeu? Por abrange todas as pessoas de uma forma muito vitoriosa, muito poderosa. Poderosa é a palavra. Olha só que história interessante que agora me veio na mente, eu acho importante comentar. Eu não sei, o senhor abre para o pessoal que está assistindo para fazer algum adendo, alguma coisa, ou fica só no... Mestre, eu vou confessar para o senhor que foi a primeira live que eu estou fazendo. Sério? É, e eu estou gostando. Legal, parabéns. Mestre, olha só a experiência que eu vou contar aqui. Teve um grupo de alunos, inclusive está na história do livro que eu estou escrevendo, tá? Que o senhor vai ser... O senhor lembra, né? Tá quase pronto. Então, eles vieram, uma turma de 4 alunos, para fazer o trabalho que era um trabalho de complemento do TCC deles, né? E aí eles chegaram lá e tal, queria conhecer um pouco a capoeira lá na academia. Eu falei, vamos fazer uma coisa? Vocês querem mesmo, vocês precisam desse trabalho, eu vou fazer um desafio para vocês. Na maioria das vezes o pessoal quer só ficar observando, escrevendo e falando o que ela imaginou. Na capoeira, essa é a parte mais chata que tem. Você ficar olhando, você ficar escrevendo, você... Vamos fazer o seguinte, vocês fazem a aula durante 3 meses e aí vocês vão ter um excelente trabalho. 3 desses alunos, eu não sabia, mas eu instiguei, eles foram lá e participaram mesmo. E eles foram para a academia, iam para a ONG, fizeram lá. Eles fizeram um trabalho, tiveram nossa nota máxima. Inclusive, no dia da apresentação do trabalho, o orientador deles me chamaram. E aí, quando eu cheguei lá, era uma mesa de debate e observação, né? E aí, na hora, eles pediram para eu fazer uma fala lá. Eu fiz a minha fala de capoeirista. Aí o orientador deles falou, você fez mestrado em quê? Você é formado em quê? Eu falei, minha formação, eu não tenho formação acadêmica, eu tenho formação de capoeira. Eu não tenho formação acadêmica. Só que assim, eu leio muitos livros de capoeira, eu leio muitos livros de... E aí, por exemplo, quando o assunto é pertinente, aí me instiga para eu ir buscar um pouquinho, né? Claro. Isso daí me dá... É claro que não vai me dar um embasamento, assim, mas me dá uma estrutura e mais... a minha essência é a capoeira. Ele falou, eu gostei muito da sua fala, eu falei, eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque você foi objetivo, você usou uma linguagem bacana, né? E você atingiu o objetivo que muitos deles não sabem o que é o objetivo do trabalho. Mas eu falei, mas você sabe por quê? Aí ele falou, não. Eu falei, porque eles vivenciaram. Eles fizeram os movimentos, eles sentiram no corpo. Aí eu tenho um cronograma de aula, eles tocaram os instrumentos.
Legal. Eles não ficaram, não é? Fantástico, Eles fantástico. vivenciaram. Então, eles não só copiaram, então, só por uma ideologia. Eles têm conhecimento de causa do que eles estão falando. Aí o cara falou, Você foi pô, matou a charada. laboratorial. Você foi É, laboratorial. que é o que a gente Experiência mais faz mesmo. na capoeira. Exatamente. Abaixou, hoje, vem cá. Eu fiz muita vezes. Assistir, então vem aqui. E ginga, só ginga. Daqui a pouco tá gingando, tá jogando, tá treinando. Ah, eu quero me inscrever na inscrição. Por quê? É aquele negócio. Eu senti o sabor, né? Muitas vezes a pessoa tá ali, vai tá louca para entrar, mas tá com medo, tá com vergonha. Eu tô estranho isso, gingando. Tem que experimenta, tá botando no cantinho. Você salva a vida de uma pessoa, meu. Eu Literalmente, tá, literalmente. ó, eu tenho várias. Se a gente for contar aqui, tem várias histórias, né? Inclusive, a galera que tá ouvindo aí tem umas histórias bacanas lá no livro, tá? Depois a gente vai fazer o lançamento. Já vou fazer o pré-lançamento aqui, mestre. Aproveitar que o senhor. Olha só, eu tenho uma aluna, eu não sei se ela está aí online agora, assim, ela foi levar os filhos dela e ela ficava lá com o livro. Ela ficava com o livro, lia e tudo mais. Vamos lá, vamos. Aí eu chamava as mães, as avós, até hoje eu faço isso, ó. Vocês não vão fazer capoeira. Vocês só vão fazer uma ginástica aqui, o aquecimento. Aí quando as mães estão, eu faço uma coisa diferenciada, ó, um alongamento, tá? Só para mexer um pouquinho com o corpo. Aí eu paro a aula, ó. Quem quiser sentar agora, vocês já fizeram o aquecimento, aí vocês podem sentar. Agora, se vocês quiserem continuar, aí tudo bem. Todos os dias eu fazia isso. Aí teve um dia, né, que eu falei, hoje você não vai treinar. Aí ela ficou olhando assim, tudo bem, não falou nada. Aí quando foi na próxima aula seguinte, ela falou, eu posso participar do aquecimento hoje? Eu instiguei, falei que não, porque tem algumas pessoas que é do contra, né? Você fala não, aí que ela vai fazer. Exatamente. E aí estimulou. Tá na capoeira até hoje. Olha que legal. Mas é assim mesmo. Essa é a sabedoria de um mestre. Entendeu? Isso não precisa ter 70 anos de idade para ser sábio, não. Por quê? Você teve experiência, você teve estímulo. Aí eu te pergunto, o tempo amadurece as pessoas? Não. O tempo só envelhece. O que faz você amadurecer são os estímulos. Sim. Você está aí nos dando milhões de estímulos que a capoeira tem. Por isso que o capoeirista, na sua fase de idade, assim, de tempo de capoeira, é um sábio. Na sua essência, é um sábio. Daqui para diante, vai ampliar a sua sabedoria. Porque a capoeira dá uma informação assim de torrente, cara, de uma coisa absurda. Que só quem vive ela sabe. Então você se torna um sábio com 40 anos de idade, 40 e poucos anos de idade, e mestre capoeira. Porque a capoeira lhe deu isso, quase que dos estímulos. Se você tivesse hoje, com a sua idade, sem a capoeira, você não seria tão sábio. Você precisa ser um cara inteligente. Só que é preciso, sábio, muito difícil. Talvez conseguiria sabedoria como pai de família, como avô, depois, aos 80 anos de idade. Quer dizer, quantos anos você antecipou com a capoeira? Mais de 40 anos. É um dono da capoeira. Anotem aí, tá? Aula gratuita. Tá no curso. Pois é. É fantástico. Ô, Armandinho, infelizmente, agora quem está com pressa sou eu, porque eu tenho outra live daqui a pouco à tarde, te falei, né? Tá Às 7 certo. horas. Infelizmente. Eu queria te fazer 2 perguntas para o senhor. Bora lá. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu peço ajuda. Não vai ser uma introdução. Eu vou fazer 2 perguntas. Quem é... É o seguinte, pega o Armandinho, tira pai de família, tira profissional, tira amigo de pessoas, tira o capoeirista. Você pode tirar o capoeirista. Você é capoeirista, mas você pode tirar a capoeira um pouquinho. O que sobra? Quem é essa pessoa que mora dentro de você? Hoje eu digo que uma pessoa muito, eu diria que pensativa, eu penso muito, inclusive, outro dia eu estava comentando que eu me preocupo com tantas coisas que nunca aconteceu. Né? Uma pessoa hoje que, como eu disse,
batalha por um mundo melhor, gostaria de ter uma contribuição para isso, né? Mas, assim, resumindo, uma pessoa muito solidária, eu acho. Parabéns. Essa é a sua essência. Isso você encontra a sua essência. Armandinho, a primeira pergunta. O que você espera da capoeira? O que você espera da capoeira? Da capoeira, Complicado essa pergunta. essa pergunta é difícil. Essa Eu pergunta é sei. difícil. Mestre, hoje eu tenho um conceito que é assim, como eu disse antes, quando a gente tem uma fase na capoeira, a gente acha que a capoeira pode ser moldada. Mas o que eu espero é que a capoeira molde as pessoas. A capoeira, ela trabalhe, do mesmo jeito que trabalhou comigo, com o senhor, ela atinja mais o coração, a mente e a alma de muito mais pessoas. E traga o que é de bom que a capoeira oferece. Porque, como a gente sabe, tem um lado oposto também. Que eu não digo que é ruim, mas afeta o coração das pessoas e deixa as pessoas mais rígidas, deixa as pessoas mais violentas, agressivas. Eu espero que a capoeira ela toque de um lado bom, de um lado legal, e muito mais pessoas no universo, não é só em um lugar, porque a capoeira hoje está no universo. No universo que eu digo, no universo que é habitável, né? Isso que eu espero da capoeira. Parabéns, meu querido. Mestre Armandinho, o que você pode contribuir para a capoeira? O que eu posso? Eu posso contribuir do mesmo jeito que eu venho contribuindo já há muito tempo. Me doando para a capoeira, né? Passando um pouquinho das experiências que eu já tive e de outros que eu vou aprender também, que eu quero aprender muito. O que eu posso contribuir é isso, doando, né, o meu tempo, a minha experiência e assim, o pouco de conhecimento que eu tenho. Maravilha, meu querido. Armandinho, eu estou muito feliz de ter falado contigo hoje, sabe? Você trouxe assim, muitos conceitos maravilhosos, mostrou muita sabedoria, consciência, equilíbrio, método, trabalho, boa perspectiva, entendeu? E acho que todo mundo está muito feliz, seus alunos estão aqui. Isso é muito legal, como eu falei. Você só tem peso quando o aluno fala de você. Eles estão falando direto depois de você aqui. Então, por isso que você é o mestre que você é. Eu honro a sua vida e te agradeço por ter me convidado para ser seu padrinho de corda vermelha, tá? Espero poder te ver logo, logo para abraçar sem máscara, apertar a mão sem máscara, acabar essa questão todinha aí, tá legal? Te agradeço. Só vou fazer a propaganda do meu curso agora e você fala para o final para encerrar, tudo bem? Ok. Pessoal, lancei meu curso. Vamos adquirir o Lúdico e Energia Criadora. Está aqui o link mais uma vez, está na descrição. São 4 horas de curso. Tem inteligência emocional, trabalho infantil, a princípio da criação, que é a formação do universo, o significado do homem aqui na Terra, teologia, que eu sou teólogo e filósofo também. Peguei todo o material, trouxe para a capoeira, para formar educação física, para o pedagogo, para o professor, para o religioso também se interessar. Tá tudo, tem muita informação lá. Tá? Você adquire no curso, você entra na Hotmart, faz o login lá dentro, estuda lá dentro da plataforma, no dia e horário que você quiser, tá ok? Fica 1 ano com você esse curso, durante 1 ano, e tem certificado, tá ok? Agradeço todo mundo, o tempo de vocês para escutar o mestre, Armandinho. Foi muito rico, tá ok? Agora eu vou pedir para o mestre Armandinho dar os conceitos finais para a gente encerrar a live. Muito obrigado. Daqui a pouco tem a contramestra Tati, daqui a pouquinho, também no Facebook. Bom, os meus agradecimentos primeiro vai para Deus, o Criador do Universo, eu acredito, né, por me dar saúde, vitalidade para continuar contribuindo um pouquinho para a capoeira. Ao Senhor por ser meu padrinho. Falar nisso, esse ano a gente completa 10 anos de corda vermelha. 10 anos, maravilha. 10 anos de corda vermelha. Né? Agradeço a todos que
conseguiram entrar aí. Peço desculpa, perdão, mestre, pela contramão, né? E agradeço pela oportunidade, né? E gostei muito do bate-papo. Espero ter sanado aí a sua perspectiva, né? Porque quando a gente convida alguém para algo, a gente cria uma perspectiva. Eu espero que o senhor tenha sanado a sua perspectiva. E só gratidão. Né? Agradeço demais. Obrigado, meu Um querido. abraço, meu Um beijo mestre. no coração. A toda a galera que Obrigadaço. assistiu aí, um abraço e um beijo no coração. Um abraço a todo mundo. Obrigadão.